Naquela época a gente tinha poucas oportunidades e um sonho, acho que um sonho meu e de grandes colegas que jogavam aqui, a gente tinha aquela vontade e fazer uma peneira naquele tempo a gente não tinha essa oportunidade. Ou você se aventurava e arriscava de ir atrás, que foi o que eu fiz, né? Saí daqui com a intenção, meu irmão, o Irivan achou que eu tinha condições e eu saí nesse desejo de querer ser um jogador de futebol apostando e não consegui, mas o futebol acabou de certa forma me abrindo portas, né? Mas o que que aconteceu com esse projeto? Por que que ele não decolou? Jota, o futebol de Brasília, que foi para onde eu fui naquela época, o futebol de Brasília nunca teve essa estrutura, entendeu? Nunca tive um time de ponta, né? É lamentável, né? É a terceira maior cidade do país, com 3 milhões de habitantes, e a gente não tem um time de ponta. E na época eu fui tentar no Gama, né? Eu cheguei a jogar no juvenil do Gama, mas eles não davam a estrutura, era uma concorrência muito grande, e a gente, humilde, chegamos lá, não tinha estrutura, não tinha trabalho, e aí eu tive que abrir mão da tentativa de ficar jogando sem nenhum suporte financeiro para ir batalhar o sustento, para ir batalhar ganhar o dinheiro, né? Então, na época eu tive que abrir mão, eu não posso nem dizer assim que eu não consegui, porque eu não cheguei a tentar com muito afinco. Logo que eu percebi que a concorrência era grande e que não tinha estrutura, eu abri mão e fui procurar a iniciativa privada para trabalhar. Então, o meu sonho meio que ficou pelo caminho. Mas durante esse período, dessa tentativa de se tornar um jogador de futebol que não deu certo, você passou quanto tempo? Até conseguir seu primeiro... Como eu te falei, o futebol acabou abrindo portas para mim. Certo. Eu morava... Brasília é assim, as pessoas têm uma noção de Brasília que é todo... Na verdade, Brasília é uma pequena cidade, né? Que é o centro administrativo. Só fazendo a ilustração para quem não conhece, é o centro administrativo. E tem as cidades satélites, né? Que é o Gama, Taguatinga, Sobradinho, Paranoá, Cruzeiro, etc. São em torno de 20 e poucas cidades. E eu fui morar no Gama. E aí o Gama tinha o time do Gama e era lá onde eu tentava. Na época não deu certo no Gama, mas assim, além das cidades satélite, tem as cidades que são as marginais. Logo depois das cidades satélite, acabou o Distrito Federal, nós temos o Goiás, né? E aí tem o Águas Lindas, tem o Novo Gama, tem o Valparaíso. E um colega daqui de Timbira, o Jadielson, que vocês conhecem, soube que eu estava em Brasília e me indicou para disputar um campeonato regional. E aí, assim, eu fui disputar esse campeonato com o pessoal lá e acabei que consegui um emprego numa empresa de transporte urbano, Anapolina. Fui disputar um campeonato com eles e ia ter o campeonato de clubes, e aí eles disseram que eu jogava bem, etc. Aquelas coisas de boleiro, e me chamaram para jogar. Então, foi a primeira porta que o futebol me abriu. E aí eu fui jogar. Logo que eu saí dessa tentativa de ser jogador, eu fui trabalhar nessa empresa de ônibus e através do futebol. Como motorista ou como cobrador, né? Como cobrador. Trabalhei lá por 2 anos. E aí Uma logo... experiência boa? Uma experiência boa, porque a gente sai muito tímido. Eu falo que trabalhar de cobrador de ônibus na época foi uma experiência muito enriquecedora, Jota. Porque... você fica sentado lá como um trocador, todo mundo te olhando o tempo todo. A maioria dos timbiras que saíram nessa época se tornaram cobradores. E aí, assim, isso quebrou uma barreira que eu tinha, que era muito difícil, que era conseguir me expressar. Porque muito tímido, né? A gente criado muito tímido, aquele jeito como você é criado, a pessoa humilde. Exatamente. E aí, Silvamon, aquilo ali me ajudou bastante a conseguir me relacionar, né? Conseguir me posicionar. Então, eu considero que aquilo ali conseguiu abrir portas para mim. Depois disso aí, vieram outros trabalhos, que o futebol foi me abrindo portas, até que eu cheguei no rádio. Quer dizer, não conseguiu ser um profissional, mas através do futebol você conseguiu. Exatamente. Porque logo depois que eu deixei de trabalhar nessa empresa, quando acabaram as competições, eu fui, por indicação de um amigo, lá em Brasília tem o sindicato dos radialistas, né, que é de radiodifusão, que tem as TVs e as rádios. E aí um colega me convidou para disputar um amistoso com eles. E aí, assim, ele ficou deslumbrado. Não, você tem que jogar com a gente. E para jogar você tinha que ser sindicalizado. E para ser sindicalizado você tinha que ser profissional da área. Aí o que ele fez? Eu vou te ensinar. Aí foi assim... que eu comecei a ir pro rádio.
Mas essa tua ida pro rádio foi em locução ou só nos bastidores? Só nos bastidores. Aí ele falou para mim assim, olha, eu vou te ensinar você a apagar fita, fazer cartucho e gravar matéria para poder pegar tua DR, né? Que era para poder sindicalizar. Isso tudo com o intuito de te botar no futebol. Tudo para que eu disputasse o campeonato do sindicato, né? Do Sindicato dos Radialistas de Brasília.